Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o nono ano. E hoje, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre equação do segundo grau. Mas o que é uma equação do segundo grau? Então, denomina-se equação do segundo grau qualquer sentença matemática que possa ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x é uma incógnita e a, b e c, tá, são números reais com a diferente de zero. O a não pode ser zero porque, se assim for, né, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser apenas uma equação do primeiro grau, tá? Então, para que seja uma equação do segundo grau, ela tem que apresentar aqui o a diferente de zero. A, b e c são chamados de coeficientes da equação. Então, lembrando que a, b e c são números reais. Ó. A, b e c são os coeficientes e são números reais. Agora, nós vamos ver aqui alguns exemplos de equações do segundo grau, tá? Só relembrando que a forma reduzida se caracteriza aqui por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, nós podemos ver aqui nos exemplos seguintes algumas equações, né, na forma completa e também na forma incompleta. Então, quando ela é uma equação completa, ela apresenta os valores de A, B e C sempre diferentes de zero. Então, isso para uma equação completa, tá? Já quando os valores de B ou C são zero, né? B ou C é igual a zero, a equação ela é chamada de incompleta. Aqui nestes exemplos, nós vamos identificar, né, algumas equações completas e outras incompletas. Mas antes, nós vamos identificar em cada uma os seus coeficientes. É super importante, né, saber identificar os coeficientes. Então, nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, os valores dos coeficientes, o A, o B e o C. O valor de A é sempre aquele, ó, que multiplica o x ao quadrado. O valor de B é sempre o que multiplica x. E o valor de C é o termo independente, tá? Então, nós vamos colocar aqui os valores de A, B e C. O valor de A, aqui nesse primeiro exemplo, é 1. É o valor que está multiplicando aqui o x ao quadrado. O valor de B é o que está multiplicando x menos 6. E o valor de C é o termo independente, que aqui é 9. Percebam que, como todos os coeficientes dessa equação são diferentes de zero, então ela é chamada de equação completa. Tá? Ela é chamada de equação completa. Já no item B, nós vamos identificar aqui os valores de A, B e C, tá? Que são os coeficientes. Relembrando que o valor de A é aquele número que multiplica x ao quadrado. Então, nós temos aqui o 2. O valor de B é aquele número que multiplica o x, que no caso aqui é 4. E o valor de C, que é o termo independente, ó, podemos identificar aqui com facilidade. Então, nós temos aqui menos 6. Como todos os coeficientes são diferentes de zero, então essa equação é chamada de
completa. Agora, no item C, vamos identificar aqui, ó, os valores dos coeficientes, como já vínhamos fazendo, tá? Aqui o valor de A, 6. O valor de B é o que multiplica x, tá? O mais 18 ou apenas 18. E o valor de C é o termo independente. Percebam que aqui eu não tenho o termo independente, então aqui ele é zero. Então, esta equação, como ela apresenta um dos coeficientes igual a zero, ela é chamada de incompleta. No item D, vamos também identificar aqui os coeficientes. Nós temos aqui o coeficiente A como sendo 1, o coeficiente B como sendo 0, porque como não temos aqui nenhum termo apenas com o x, o coeficiente B é 0 e C é o termo independente, menos 64. Então, como um dos coeficientes é igual a 0, a equação é chamada de incompleta. Já nesta última equação, nós temos aqui que o coeficiente A vale 9, B vale 0, né? E C também aqui 0. Esta equação é chamada também de incompleta. E agora nós vamos falar sobre a raiz de uma equação do segundo grau. Mas o que é necessário, né, para que um número seja raiz de uma equação do segundo grau? Então, nós vamos encontrar um valor, de modo que ao substituir este valor na incógnita, nesse caso aqui x, tá? A sentença aqui, ó, torne verdadeira, tá? Neste caso aqui, seja igual a zero. Então, vamos colocar aqui x igual a 2. Vamos colocar aqui para x igual a 2. Então, onde tem x nesta equação do segundo grau, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes x, menos 5 vezes o valor de x, que nesse caso é 2, mais 6. Então, nós vamos verificar aqui esse resultado, tá? Então, se é igual a zero. Então, 2 ao quadrado, nós temos aqui 4. Menos 2 vezes 5, ó, ou 5 vezes 2, 10, mais 6. Vamos ver se isso aqui é verdade. Aqui eu posso adicionar primeiro os números positivos, que são aqui 4 e 6. Nós temos aqui 10. Então, 10 menos 10, 0. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Então, x igual a 2 é raiz desta equação. Então, vamos aqui colocar x igual a 1. Tá? Vamos colocar aqui x igual a 1. Então, vamos substituir na equação do segundo grau, nesta que já estamos trabalhando, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, vamos substituir a incógnita x, tá? Por 1. Então, nós temos aqui 1 ao quadrado menos 5 vezes o valor de x mais 6 igual a 0. Vamos resolver aqui, ó, 1 ao quadrado, 1, menos 5 vezes 1, 5, mais 6. Nós vamos verificar, né, se é igual a 0. Então, aqui, vamos somar primeiro os números positivos. 1 mais 6, 7. E menos 5. Vamos ver se isso é verdade. 7 menos 5, nós temos que é igual a 2. 2 não é igual a 0. Então, essa sentença aqui, ela é falsa. Podemos concluir aqui que 1 não é raiz desta equação. Vamos tentar aqui o número 3, tá?
Tentamos o número 1, 2, vamos tentar agora o número 3. Tá? Substituir nesta equação do segundo grau, x igual a 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado menos 5 vezes o valor, olha, preste atenção aqui, o valor de x, que é 3, tá? Mais 6, que é o termo independente, igual a 0. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Nós temos aqui como resultado 9. Menos 5 vezes 3, 15. Mais 6 igual a 0. Então, nós vamos verificar se essa sentença é verdadeira, tá? Se 9 menos 15 mais 6, se realmente é igual a 0. Então, nós vamos somar aqui os valores positivos, tá? Para facilitar. Então, nós temos 9 mais 6, 15, menos 15, tá? Menos 15 daqui, ó, igual a 0. 15 menos 15 é 0. Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Então, nós já temos aqui o conjunto solução, tá? Para esta equação, que é 2 e 3, tá? Eu posso chamar de conjunto solução ou de conjunto verdade, tá? Então, esses números aqui, eles fazem parte do conjunto solução desta equação do segundo grau. Aqueles números que tornam esta sentença verdadeira. Mas você deve estar se perguntando se todas as vezes vamos ter que passar por esse processo, né? Pensar em um número e verificar se esse número é ou não raiz de uma equação, se essa sentença é ou não verdadeira. Futuramente, nós vamos aprender algumas técnicas, né, algumas maneiras de calcularmos as raízes de uma equação do segundo grau, sem ficarmos aqui pensando em um número, substituindo, né, e verificando se ele é ou não raiz da equação, tá? Mas aqui nós abordamos um pouco do que é a raiz de uma equação do segundo grau, né? Nós identificamos os coeficientes e também quando a equação é completa ou incompleta. E finalizamos por aqui a nossa aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.